Direito Civil, Pessoas e Bens, Professor. Apresentação de trabalhos, unidade 3 e 4. Oi. Você recebeu os slides que a gente mandou? Olha, eu cheguei agora, eu não conseguia olhar ainda, mas você mandou hoje? Foi. Provavelmente sim. Provavelmente. Bom, mas se não tiver como colocar, tudo bem, a gente segue. Deixa sem eu slide ver mesmo. aqui. Deixa eu ver. Peraí, eu acho que não é tão difícil, não. Ok, só um instante. Quem mandou foi a Aline. Isso. Eu também mandei, professor Paula. Tem, o Aline, Oi. você mandou três slides aqui. Vamos ver. Trabalho finalizado em Word, trabalho Fundação Pública e trabalho slide para apresentação. Isso. Você quer que abra o último? Trabalho finalizado? É o trabalho de slide para apresentação. Trabalho, slide para apresentação. Ok. Isso. Que o Word é a parte escrita. Então, ok. Então, vou abrir esse daqui. Só um instante. Retorno, Aline. Salvar. Eu vou salvar em PDF, que é mais fácil para apresentar lá. Professor, também tem a minha parte, viu, a Paula? O slide do minha parte. Tá ok. Então, esse da linha aqui já está ok, já está pronto. Ok, agora vamos ver a parte da... Quem mais que mandou? Paula? Né? Eu Paula mandei para o senhor lá. Paula a Santana, existência né? da fundação. Então, ó, você mandou às 14h32. Ok, então vou abrir esse cara aqui. Da Micaele também, tá, professor? Existência da Fundação Pública. Ok. Paula. Ok. Agora vou abrir aqui e salvar em PDF. São 2 slides só, Paula? É um slide só, né? Da minha parte. Tá ok. Ok. PDF. Pronto, já baixei. Quem mais está pedindo? Da Micaele. Lei 13874. Vou aproveitar já então aqui. Da Micaele. Micael Coutinho.
Micael Coutinho, trabalho do grupo 4, lei 13874. Positivo. Tá, vocês mandaram 3 arquivos para mim, ok. Eu vou pegar o último que eu tenho aqui. Então, beleza, vou abaixar. Professor, boa noite. Boa noite. O Romualdo falou que está aguardando o senhor adicionar ele no grupo, na sala de... Obrigado. Está aparecendo para o senhor? Eu já vou liberar ele lá. Ô, Micael. Tá bom, obrigada. Ok. Olha, o Alan estava aguardando aqui, mas não tem mais ninguém aqui por enquanto. O Romualdo não aparece para o senhor, então? Não, ó, não tem nenhuma pendência. Estou ouvindo você. Não tem nenhuma pendência de abrir aqui, de liberar alguém. Deixa eu só resolver esse do Micael aqui. Micael, você enviou 3 arquivos. O que você quer que abra? O que é? É em Word ou em PDF? É a Micaela, eu vou falar para ela se manifestar aí no grupo. Micaela. Oi, professor. Oi. É o PPT. Não tem aqui não, pera aí. É o PowerPoint. Eu sei, mas aqui tem... Tem o Word, o PowerPoint e um vídeo. Deixa eu abrir aqui para você olhar. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Ó, tá vendo? Tem 3 arquivos aqui. Tem 3 arquivos. Você consegue não, ver? esse aí não sou eu, não. Ah, não é esse aqui? Não. Então, pera lá. É Micaela. Eu acabei de mandar para o senhor. Aí, ó, o segundo. Tá. Esse arquivo aqui. Isso. Ok. Salvar. Agora eu vou abrir aqui. Habilitar. Ok. Salvar como PDF. Ok, já salvou também. Então, vamos lá. Deixa eu só conferir aqui. Tem mais uma pessoa aqui aguardando agora. Quem que é? Não tem ninguém aqui. Achei que tivesse, mas não tem. Muito bem. Retornando aqui para a área da nossa apresentação. Quem vai começar é a Aline ou é a Paula? Quem vai começar é a Paula? Rosa. A gente estava conversando, a gente vai deixar as meninas primeiro, os 3 slides primeiro que foi mandado e o meu fica por último, que é a existência. Para não ficar confuso aí para o senhor montar os slides. Não tem problema. Ó, eu tenho esse daqui e tenho esse aqui da Paula. Qual que vocês querem? Isso. O outro primeiro. Esse aqui? Isso. Tá bom. Professor, a Rosemary que está falando. Oi, Rose, pode falar. Boa noite para o senhor, boa noite para todos.
a nossa sequência vai ficar assim, ó, nesse slide que está aberto, vai falar primeiro eu, aí depois a Regiane. Aí depois que eu e ela falar, o senhor faz a gentileza de uno da Paula, aí a Paula fala e a Aline vem e finaliza, ok? Sem problema. Então, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu vou fazer um resumo das características da fundação, tá? Fundação pública é entidade dotada de personalidade jurídica, nada mais é a entidade dotada de aptidão para adquirir e para receber, para adquirir e para derivar responsabilidades, tá? De direito privado, sem fins lucrativos, que nada mais nenhuma fundação pública, ela pode cobrar que seja a atividade exercida. Por isso ela já chama fundação pública, porque ela não tem fins lucrativos, tá? Criada em virtude de autorização administrativa para o desenvolvimento de atividades, que, como eu já falei, não tem fins lucrativos, e essa atividade ela não exige execução de quantidade dentro do público. E, geralmente, a fundação pública ela tem que ter autonomia administrativa, ou seja, é um órgão que foi amplificado, independente de outro Estado, tem o seu desenvolvimento. E também, uma das características é patrimônio, pelo seu patrimônio próprio, ou seja, tem que criar a fundação para depois a fundação a fundação é criada justamente porque ela já consegue ela. Tá? E aí eu peguei aqui fundação pública, que é a FUNASA e o IBGE. Lógico, tem outros, tem jovens, tem ações sociais, mas, assim, os que a gente mais costuma conhecer são esses, tá? E uma outra característica da fundação pública é que ela está sempre ligada à eficácia pública, ou seja, é um órgão público, por exemplo. A FUNAP é um órgão público. O IBGE. Hoje não estamos escutando nada do que você está falando. Oi? Ô, Rosinéia, está cortando bastante o seu áudio. Ixi, gente. Grava aí a sua parte, enquanto eu vou falando dos requisitos. Ok. Tá? Aí eu coloco aqui na aula, porque não dá, realmente não dá para ouvir nada que você está falando. Tá bom, isso. Então, professor, enquanto isso, eu vou falar dos requisitos, tá? As fundações públicas, elas têm que desenvolver as atividades voltadas para assistência social, assistência médica, hospitalar, educacional, ou no ramo de pesquisa ou de cultura, tá? Os trabalhos eles devem ser desenvolvidos sempre no coletivo, promovendo rodas de conversas, atividades afetivas, tudo que for relacionado a desenvolvimento. Como a Rosinéia falou, as fundações públicas elas são sem fins lucrativos e elas são custeadas por meio de recursos públicos, ou seja, o governo é quem banca alguns exemplos de fundações, para ficar um pouquinho mais claro do que a gente está falando. Então, a gente citou aí, em primeiro lugar, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que ela foi criada em 1967, ela é vinculada ao Ministério da Justiça, né, e o objetivo principal, próximo slide, professor, o objetivo principal da FUNAI é defender os direitos dos povos indígenas. Depois, a gente citou também a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde. Ela é um órgão federal, é uma fundação federal. Ela foi criada por meio de um decreto número 100, de 16 de 4 de 1991,
e ela teve autorização para funcionar a partir da Lei 8.029, de 12/4/1990. A FUNASA ela é uma fusão de alguns elementos da área da saúde. O principal objetivo é de prevenção e combate às doenças, e aí, no meio dessa pandemia que estamos vivendo, ela tem uma participação muito ativa junto ao Ministério da Saúde, né? Temos também o IBGE, que a maioria das pessoas já conhece, é o principal provedor de dados e informações do país. Ele foi criado em 1871, no período imperial. A princípio, ele foi responsável em implantar o registro de nascimento, de casamento, de óbito. E aí, conforme os anos foram se passando, o IBGE mudou suas funções e passou a articular e a coordenar pesquisas estatísticas, né? Temos também a FUNARTE, que é a Fundação Nacional das Artes. Ela também é bem antiga, foi criada em 1975, ela é ligada ao Ministério da Cidadania e é responsável também pelo desenvolvimento das políticas públicas voltadas para arte visual. E aí citamos, por último, a fundação da Biblioteca Nacional. Ela também é bem antiga, iniciou suas atividades no período imperial, em 1808, com a chegada do acervo inicial do rei Dom João VI, então, e com todas, e ela guarda e armazena todos os artigos desde esse período até a atualidade. Acho que agora a Aline, né? A Aline ou a Paula que vai falar? A Paula? É a Aline. Não. Paula, você vai querer falar agora? Peraí que travou, gente. Aline, pode prosseguir. Certo. Então, a respeito da criação, o Decreto-Lei 200/1967, ele trouxe apenas as autarquias como pessoas jurídicas de direito público. Depois da Constituição de 88, o texto original do artigo 37, inciso 19, ele estabelecia que as autarquias e as fundações públicas eram de direito público e as estatais de direito privado. O texto ele dizia que somente lei por lei específica seriam criadas as autarquias e as fundações, essas fundações seriam criadas como as autarquias. Opa, buguei aqui, calma aí. As fundações, as específicas, as fundações. Então, elas eram criadas também como autarquia. 88, que trouxe a reforma gerencial do Estado, o texto ele passou a constar que somente as autarquias seriam criadas e que as fundações, assim como a empresa estatal, seriam autorizadas por lei. E aí ficou fundação pública de direito privado. No caso, essas fundações, tanto as fundações públicas de direito privado como as fundações públicas de direito público, é somente o Estado que podem criá-las. No caso das fundações privadas, que não tem nada a ver com o Estado, qualquer pessoa pode criar, desde que tenha patrimônio para poder instituir. A gente pode citar como exemplo desse tipo de fundação, a Fundação Xuxa Meneghel, Ayrton Senna e Roberto Marinho. Essas fundações elas podem ser criadas seguindo lá os artigos do Código Civil, do artigo 62 ao 69. Pode passar para o próximo slide, professor, por favor. No caso da extinção dessas fundações, elas podem ocorrer no caso de se tornar ilícito o seu objeto. A gente pode citar como exemplo de algo ilícito, no caso da fundação que começa a arrecadar lucros, realizando venda de produtos ou cobrando por serviços. É impossível a manutenção delas, que é quando elas não têm mais condições para continuar exercendo suas funções.
Aline? E continua. Oi, professor. Não pode, eu não sei, está cortando bastante, mas eu não sei se você está continuando. Sim, eu continuei. Oi. É a Aline que está falando ainda ou ela parou já? Ine. Falta a Paula, então. Tá me ouvindo? Tô aqui, professor. Tô esperando ela terminar. Eu acho que travou. Desculpa, professor. Até o meu celular aqui travou. Não tem problema. Enquanto ela vê o que está travando, uma coisa importante que eu tenho observado aqui, olha, a Aline, ela falou pela primeira vez de um decreto-lei. É muito importante, quando vocês forem começar a falar, vocês falam, olha, isso daqui está conforme artigo tal, e aí cita para a gente saber onde vocês estão, para os colegas saberem, olha, fundação pública, artigo tal, característica, requisito, sempre dá uma mencionada, ó, artigo tal da lei tal. A Paula falou bonitinho agora, o decreto-lei, ela colocou, mas aí eu senti um pouco de falta disso um pouquinho lá no início. Mas continuam, tá ok, vamos lá. Tá me ouvindo? Tô sim. Caso faltava do outro slide. Esse aqui? Esse é o da Paula. Do outro. Isso. Aí o último. Isso, Tá. era a última parte que eu ia falar, que era a parte de vencer o prazo da sua existência, que nesses casos se aplica quando no termo de registro está lá descrito o prazo para vencer a existência da fundação. Aí agora é a Paula. Ok, Paula. Professor, pode colocar o outro slide aqui. Eu coloquei o primeiro só para o senhor saber de qual parte do trabalho que fazia. Legal. Então, gente, boa noite. Meu nome é Paula Santana. Tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a existência da Fundação Pública. A Fundação Pública, então, foi criada a partir de uma autorização, de uma autorização legislativa que foi idealizada para desenvolver atividades do direito público com autonomia administrativa. Ela foi custeada pelo recurso da União de origem romana e ela teve a sua classificação no início, onde a fundação se deu de direito privado instituído por particulares, depois a fundação de direito privada instituída pelo poder público e foi também em fundações de direito público que tem natureza jurídica de autarquia. Então, foi classificado em 3 partes. Porém, durante o desenvolvimento da fundação, ela foi criada também no século XIV, no artigo 37, de acordo com a Carta Magna. Isso que eu também foi feito na pesquisa que eu realizei. Lembrando também que ela fazia parte de um decreto 200 ainda, que não era visto na fundação pública como órgão de administração indireta. E a partir do ano de 1987, houve uma promulgação. Durante a pesquisa foi visto que a fundação teria 2 tipos de direito, que é o direito público e o direito privado, e não 3 como seriam citados anteriormente. Ela acabou se tornando de espécie jurídica com formação administrativa. Ela também foi dividida aí, também de acordo com os tópicos aí que eu coloquei, além dela ter sido colocada, classificada na Carta Magna no século XIV de 2007, essa parte, ela foi classificada uma natureza jurídica autárquica. Eu tinha publicado também referente a isso, e lá no quadro do amplo, aí que vocês estão vendo, tem aí a parte que diz direito indireto. Isso aí é a divisão de como é a administração das fundações. Então, a parte de administrativa direta se constituía da presidência, ministério, governos estaduais, prefeitos
legislaturas, Câmara Legislativa, Judiciária, Estadual e Federal. E na parte direta, com a personalidade jurídica, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia. Durante o tempo também, nos tempos medievais, a fundação perde o poder por código civil. Então, automaticamente, o que é uma parte privada, né, que as fundações, se torna constitucional, que foi a partir de 1916. Diante das alterações das fundações, ela se tornou uma forma constitucional, baseando-se no Código Constitucional separado por artigos, que é o 39 e 19, onde tem lá a fundação pública e as disposições constitucionais transitórias. Dessa forma, então, eles entram as normas constitucionais. Assim, fica a parte da existência, um pouco da existência que eu puxei, tá, professor? Essa é a minha Ok. Tá bom? Obrigada. Não por isso. Fechou o trabalho de vocês? Sim, da minha parte. Sim, acabou. Maravilha. Da Rose, peraí que eu vou colocar o áudio. Da Rose? Peraí. Tá dando para ouvir? Perfeito. Você consegue aumentar o áudio do seu telefone? Não, professor, está no último. Tá legal. Para o áudio aqui, peraí. Não sei o que aconteceu com o áudio. Uma outra característica de uma fundação pública é que ela não, que ela faça, ou que ela ganha, eles não precisam, nessas palavras, ele não precisa pagar imposto, digamos assim, ele não precisa pagar imposto, nem sobre o que recebe, nem sobre as ações que ela, porventura, tem a fazer. Isso tem algum artigo que tem não está conseguindo, não. Mas tá bom, tá ok. Tá perfeito. Obrigado ao grupo aí, Aline, Paula, Rejane, a Rosinéia. Eu vi que vocês se esforçaram. Tal, e tá ok. Obrigada, professor. Problemas técnicos, né, professor? É verdade, é verdade. Beleza. Ó, vou fechar aqui o da Aline e vou fechar aqui o da Paula. Agora é o seu, não é, o Jadiel? Jadiel, Rafael, Isso Micael, mesmo. Vitória. Vai lá, com vocês. Boa noite. A gente vai falar sobre a Lei 3.874, impacto no Código Civil. Pode passar a slide, por favor. A Lei número 13.874, ela é uma consequência da medida provisória número 881. Bom, a medida provisória, ela cria princípios e altera leis e regulamentações com o objetivo de trazer a racionalidade à ação regulamentadora do Estado. Essa lei, ela também é conhecida, a lei, né, 13.874, ela também é conhecida como Lei da Liberdade Econômica, porque ela trouxe importantes mudanças na codificação privada a respeito do denominado Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
O que acaba antecedendo essa lei é a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, porque essa lei ela estabelece garantias de livre mercado, alterando diversas leis, entre elas é o Código Civil, a LCT, que é a consolidação das leis do trabalho, as leis da sociedade anônima e a lei dos registros públicos. Essa nova lei, que é a Lei 3.874, ela não traz efeitos de inovação no aspecto dos impactos práticos, porque ela só começou a apresentar conceitos no Código Civil de 1916, e esses tais conceitos não foram reproduzidos no ano de 2002 no Código Civil, pois elas permanecem a visão de que a autonomia da pessoa jurídica representa um mecanismo para a alocação de riscos, com o fim de estimular a economia e o desenvolvimento do país, pelo aumento de várias atividades, sendo certo que a pessoa jurídica não constitui uma ficção legal dotada de realidade própria. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael. Boa noite, Rafael. Vou falar um pouco sobre grandes partes das medidas pretendidas, tá? Okay. A grande parte das medidas pretendidas está relacionado com o Instituto do Poder da Polícia, tá? A atividade estatal por meio do qual se conforma e limita a prioridade e atuação privada ao interesse da coletividade mediante as prescrições legais, por meio de atos administrativos e consegue com autorizações, licenças, interferências no agir particular. Tá? Trazem também critérios mais objetivos para considerações nas relações entre civis, reforçando, pois, a interpretação acerca das preocupações das teorias, maior considerações. Ou seja, desvios de finalidades, tá? Confusões patrimoniais, mas uma lei importante proposta da lei com vista de atividade econômica, parte de prepúcio, na qual a presença estatal se revela excessiva, traduzindo obstáculo transposto sem razões e assim justifica. Tá? Eu vou falar um pouco sobre partes econômicas, atividades econômicas. Tá? Okay. Algumas atividades econômicas, seu abaixo impacto, logo é um risco, tá? Diminutivo de efeitos colaterais negativos. Dispuseram exposições de atos usados para Oi, travou? Tá me escutando? Tô sim. Tá, desculpa então. Então vamos lá, vou voltar em atividades econômicas. Pode ser? São seus impactos de logo de risco diminutivo de efeitos colaterais negativos. Tá? Dispisaram expedições de atos autorizados para funcionamentos. É evidente que não se trata de simples homenagem ao princípio constitucional da livre iniciativa, a qual não pode distribuir a franquia para garantir o liberto de exigências estatais. Tá? Vou falar sobre um pouco das questões que está a identificar as situações onde o controle preventivo das administrações públicas e via as autorizações da licença. Okay. Além de inibir empreendimentos, pode permitir ganhos eficazes, direcionando os agentes públicos para setores em que razões ambientais e que a segurança sanitária, entre outras, verdadeiramente reclama e controla. Tá? Agora é a Vitória. Ok. Boa noite. Boa noite, Vitória. Eu vou falar sobre o artigo 49 e eu vou ler ele para você. Se a administração da pessoa jurídica vier faltar, o juiz o requerimento de qualquer interessado nomear administrador provisório. Então, o juiz ele pode autorizar uma pessoa, caso ela falta no tribunal ou qualquer coisa, ele pode autorizar para uma outra pessoa representar. Foi isso que eu entendi. E
O artigo 50, ele busca estar modificando a cada ano que passa, ele sempre está se modificando. Estão surgindo novas leis e eles buscam estar modificando sempre essa lei. Ela fala sobre em caso de abuso e de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz requerimento da parte ou do Ministério Público. Quando lhe couber intervir ao processo, ele desconsiderará para o efeito de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares e administradores de determinadas relações de obrigações aos sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Agora, Jadiel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Eu vou explicar sobre o artigo 421 e o artigo 113. Como a Micaeli falou no começo da apresentação, a gente focou mais, essas mudanças focaram mais no setor privado do que no setor público. E nisso, com essas alterações, trouxe mudando alguns setores, como direitos contratuais em geral e os negócios jurídicos. Na relação do Código 421, vou ler para vocês, que fala sobre a liberdade contratual será exercida nos limites das funções sociais do contrato, entre o seu parágrafo único. Só que isso ainda continua elegendo a função social com essa mudança, como limite à liberdade contratual, mas tem que deixar claro que essa intervenção nos contratos só pode ocorrer de forma excepcional, algo bem específico para tentar ocorrer. Você falou 421, parágrafo 1º ou inciso 1º? Não, eu falei do parágrafo único, 421 único, não 421A. 421A. Não falei do A, falei do 421. Ok, perfeito. Aí com essa intervenção, ela trouxe uma maior restrição, como uma forma de revisão. Aí como eu falei que ele ainda continua exercendo essa função social como um limite à liberdade contratual. Agora, em questão do Código 113, que ele fala dos negócios jurídicos, que eles devem ser interpretados com a boa-fé, ele teve várias alterações. Só que essas alterações trouxe o que a gente pode falar correspondente à boa-fé. Só que quando você fala em boa-fé, a gente tem que ver entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. No caso, esse código traz a boa-fé objetiva, que preza sobre a honestidade e a lealdade dos direitos, que faz referente a... Peraí, eu vou falar sobre a subjetiva antes, primeiro. A subjetiva, ela fala sobre as crenças internas das pessoas, e essas crenças, elas creem que todos estão dentro da lei. Só que eles não têm a ciência que isso é um vício que traz para a empresa. Como, por exemplo, você compra um relógio roubado, mas ele não sabe que é roubado. De certa forma, você não está no erro. Para você próprio. Mas a pessoa que te passou sabe que é um erro. Isso é a forma subjetiva que essa lei traz. E a objetiva não, é aquela que você tem que questionar, que é de forma leal e honesta. Certo. E é isso. Obrigado. Tá, quando você fala erro, daí isso vai ser matéria do semestre que vem. Quando a gente está falando erro no negócio jurídico, ele vai lá na casinha do erro, que fala especificamente do erro. Daí ele vem aqui, quer ver? Ó, do erro ou da ignorância. Mas tá bom, 138 e assim por diante. O erro é substancial quando tal. Mas ok, matéria do semestre que vem tá perfeito, tá perfeitamente aceitável. Obrigado. Não por isso. Obrigado, professor. Ok. Então, ok. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Quem mais vai apresentar agora?
O tema 5 já foi, o tema 7 já foi. Falta o tema 6 e o tema 8. Quem agora está aqui? Pode ser o tema 6, professor? Pode sim, claro. Quem está falando? É o Eric. Eric. Quem mais? Eric, Eric Yolanda, de... Maria Júlia, Bia. Peraí, Yolanda, Maria Júlia, A Bia, a Bianca, a ok. Lia e a Carla. Peraí, a Bia, quem mais? A Lia e a Carla. 6 pessoas. A Lia, tá ok. A Lia e a Carla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos lá, com vocês aí. Boa apresentação. Professor, Oi. eu mandei o slides pro senhor, acho que faz algumas horinhas aí. Você vai precisar do slide? Ajudaria. Vamos lá, vou pegar para vocês aqui. Ok. Deixa eu achar aqui, Yolanda. Não, é Maria Júlia que tá. Maria com H. Quem mandou para mim foi Maria Júlia. Isso. Peraí. Olha, tá longe. Quando que você mandou hoje? Sim. Você mandou no... Olha, eu não estou achando aqui. Deixa eu ver. Erivelton, Juana, Aline, Márcia... Deixa eu ver aqui, deixa você me acompanhar aqui. Eu achei que fosse compartilhar. Olha só. De hoje. Erivelton, Juana, Aline, Cris e Márcia, Geraldo, Rogério, Roger, Matheus. Oxe, eu enviei. Calma aí, vou ver de novo. Em algum outro dia, professor? Oi? O senhor chegou a receber algum e-mail lá da dona Yolanda? Algum desses dias do trabalho? Deixa eu ver se ela mandou aqui nesse outro e-mail aqui. Tinha enviado ou não, aí ficou essa dúvida. Também não. Espera aí. Maria Júlia. É isso mesmo, professor. O qual? Maria Júlia? Ah, É. Você enviou em outro e-mail. Não, peraí. Desculpa. Vamos lá. Noturno. Salvar. Aqui daí ele fica mais rápido. Professor, você está me ouvindo? Sim, estou. Ai, graças a Deus, estava com problema. É esse slide aqui, Sim, certo? professor. Vamos certo. lá, com vocês. Aonde vocês querem que eu vá? No primeiro slide, o que é PJ? Ok. O que é PJ? Olha que lindo que ficou aqui. Vamos Posso lá. começar, professor? Sim, pode. Então, vamos lá.
Pessoa jurídica e CLT, a consolidação das leis do trabalho. Sem um, não dá para falar do outro. São formas que um vínculo empregatício quando as empresas vão contratar trabalhadores ou contrata trabalhadores. O regime de trabalho estão todas as leis trabalhistas que regulam o trabalho individual ou coletivo nas empresas. A lei define que o empregado em regime de CLT tenha um contrato de trabalho e que a sua carteira de trabalho, onde está especificado o salário e a função e que ele irá exercer, seja assinada pelo empregador, pelo dono da empresa. Também estão na CLT direitos fora os empregador, como, por exemplo, 30 dias de férias que poderão ser gozados após 1 ano de trabalho do início do seu contrato, o 13º, um salário extra que o empregado recebe no fim do ano, dentre outros benefícios. O regime de trabalho PJ, a pessoa jurídica, designa um profissional que tenha uma empresa registrada e suporta todos os encargos para essas empresas e não tem vínculo empregatício específico com o cronograma para iniciar e terminar. É da Tá cortando. Fiscal pelo serviço efetuado. Entretanto, Yolanda, tá cortando. Seria bom você gravar um áudio para alguém passar no YouTube. Desculpa, passar pelo WhatsApp. Ô, professor. Oi. Tá ouvindo? Só que não é toda hora. Você começa a falar e daí, de repente, ele desaparece. Ai, desculpa. Quer que comece de novo? Não, nem sei se você vai conseguir continuar, mas vai... Ó, eu mudei de local, professor. Então vai. Desculpa, eu vou começar novamente. Eu mudei de local. Bom, o PJ, a pessoa jurídica, e CLT, que é a consolidação da lei de trabalho, são formas que definem um vínculo empregatício quando as empresas vão contratar os trabalhadores. O regime de trabalho PJ designa um profissional que tem uma empresa registrada e suporta todos os encargos para a execução de um serviço. Ok. Dá para ouvir, professor? Agora tá bom? Sim, tá ótimo. Ai, graças a Deus. Então, na CLT estão todas as leis trabalhistas que regulam o trabalho individual ou coletivo nas empresas. A lei define que o empregado em regime de CLT tenha um contrato de trabalho e que a sua carteira de trabalho, onde está especificado o salário e a função que irá exercer, seja assinada pelo empregador, ou seja, pela pessoa responsável pela empresa. Também estão na CLT direitos fora os empregadores, como, por exemplo, 30 dias de férias, que poderão ser gozados após 1 ano de trabalho do início do seu contrato, o 13º, que é um salário extra que o empregado recebe no final do ano, dentre outros.
O regime de trabalho PJ, pessoa jurídica, designa um profissional que tem uma empresa registrada e suporta todos os encargos para a execução de um censo. Esse profissional presta serviços em várias empresas e não tem vínculo empregatício específico com o cronograma para iniciar e terminar. É de sua responsabilidade a emissão da nota fiscal por todo o serviço efetuado. Entretanto, se a empresa contratar um PJ e o trabalhador prestar serviços diariamente só para aquela empresa, cumprindo horários estabelecidos como funções definidas e tendo as mesmas obrigações de um trabalhador regular, esse prestador de serviço poderá requerer na justiça o seu direito como empregado dentro da CLT, né? Alegando vínculos empregatícios. Então, professor, é assim, a pessoa jurídica é uma pessoa física que faz um cadastro no órgão competente. A partir desse cadastro, ele adquire todos os encargos da empresa e passa a ter responsabilidades com seus funcionários, com seus fornecedores, com gestores e também, claro, com mais obrigações e mais deveres, né? E também por a emissão de notas por todos os serviços prestados dentro de uma empresa. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Isso quer dizer que ela foi criada para unificar as leis trabalhistas e proteger os trabalhadores contra qualquer violação que o trabalhador possa sofrer dentro da empresa que trabalha. Por exemplo, a jornada de trabalho, o fundo de garantia, férias e outros que puderem vir, que façam parte dessa empresa, e a CLT está ali para protegê-los. O PJ, ele começa no artigo 40 e vai até o 45. Tá bom, professor? Agora, quem vai falar é o Eric e a Maria Júlia. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Ok. Deu para entender, professor? Sim. Graças. Agora você falou 40 e 45. Essa informação é muito importante para todo mundo, hein? Ela realmente está nesses artigos, do 40 ao 45. Ok, ela, pessoa jurídica, isso que é importante. Obrigado, professora Odair. Obrigado, pessoal. Léo por isso. Professor, vou falar um pouco sobre pessoa jurídica. Como a Yolanda falou, uma pessoa jurídica, ela adquire direitos e deveres reconhecidos pelos estados. Só que, para ser reconhecido, tem as medidas adotadas com documentação, o termo, você tem que falar qual tipo de serviço você vai prestar, mas toda empresa que vai prestar algum serviço focado com alguma especificação, ela se torna uma pessoa jurídica. Só que depende, porque existe tanta pessoa jurídica pública ou pessoa jurídica privada. Eu vou falar um pouco sobre a pessoa jurídica pública, que é, para uma pessoa jurídica ser constituída, existe procedimento administrativo, de forma de registro público, que no artigo 40, que fala a seguinte palavra: as pessoas jurídicas são de direitos públicos, interno ou externo, e de direito privado. Então, existem essas divisões. A de direitos públicos internos são aquelas que representam juridicamente a União, os estados e os municípios, além das autarquias e de todos os outros órgãos de administração públicas. E no artigo 41 fala exatamente isso, que fala que são pessoas jurídicas de direito público interno, que são a União, só que essa União, muitas às vezes a gente pensa que seria a República Federativa, mas ela não diz em referente
a República Federativa do Brasil, e sim fala em União dos Estados, no todo, que depois fala os Estados, Distrito Federal e os territórios, os municípios e as autarquias, que as autarquias nada mais é referente que a órgãos, por exemplo, como o INSS, como a entidade do CREA, como universidades públicas, que são instituições que elas se mantêm, digamos assim, independentes. Elas procuram deixar, como eu posso falar, fugiu a palavra. Elas têm uma administração independente, mas elas não são privadas. E sim, quem rege um pouco das organizações delas seria o Estado. Agora também tem o direito público externo, que são os estados estrangeiros, que, como, por exemplo, que pode dar, seria a ONU, que são vários estados, não só um país ou outro, são vários, que com o mesmo objetivo, que se discutem e buscam sempre uma solução. Que no artigo 42 cita são pessoas jurídicas de direito público externo dos estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Só que no Brasil, mesmo a gente tendo essa parte de pública externa, algumas políticas deles a gente adota, porém outras não. Aí depende muito também da forma que será empregado. Agora eu vou passar para a Maria Júlia, para ela falar um pouco sobre pessoa jurídica de direito privado. Ok. Professor, Oi. colegas de classe, boa noite para vocês. Boa noite, querida. Eu vou falar da pessoa jurídica do direito privado, né? Eu espero que você já tenha entendido sobre o que é a pessoa jurídica, como o Eric falou. Ok. As pessoas jurídicas de direito privado está baseada no artigo 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. No inciso 1 tá as associações. O que são associações? São entidades formadas pela união de indivíduos com o propósito de realizarem fins não econômicos. Nota-se que, pelo fato de não perseguir escopo lucrativo, a associação não está impedida de gerar renda. Porém, os seus membros não pretendem partilhar lucros ou dividendos, como ocorre entre os sócios nas sociedades civis e empresárias. A receita gerada deve ser revertida em benefício da própria associação, visando a melhoria de sua atividade. Entenderam? E não travou nem nada? Não, tá aí, tá ok. Tá certo. O Estatuto Social das Associações deverá observar para sua validade os requisitos indiciados no artigo 54 do Código Civil. Trata-se de um conteúdo mínimo que poderá ser eventualmente ampliado. A Assembleia Geral é um órgão máximo das associações, que ela está sendo tratada no artigo 59 do Código Civil. O que ela faz? Ela estabelece competências absolutas. Ela elege os administradores, ela destrói os administradores, ela aprova as contas e altera os estatutos. E a lei considerou intransmissível a qualidade de associado, no artigo 56 também. E a exclusão do associado só ocorre quando é justa causa, conforme o artigo 57. Tá. A próxima pessoa jurídica de direito privado é a sociedade. Diferente da associação, as sociedades são entidades formadas pela união de pessoas que exercem atividades econômicas e buscam o lucro como objetivo.
Então, ela tem fins lucrativos diferentes da associação. Depende do tipo de atividade realizada, as sociedades podem ser simples ou empresariais. As formas societárias previstas no ordenamento são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações. Outra pessoa jurídica de direito privado é a fundação. A fundação é bem semelhante a associações. São entidades que estão sem fins lucrativos e ela é afetada, ela tem uma afetação patrimonial. Ok. Por escritura pública. E a outra pessoa jurídica de direitos privados é o partido político, né? O partido político, ele está falando no artigo 17 da Constituição Federal. E eu vou ler um pedacinho aqui, porque ele fica separadinho. Ok. A privatização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, guardados de soberania nacional. Então, é totalmente livre essa criação de partidos políticos e ela também é uma pessoa de direito privado. Outra pessoa jurídica do direito privado é a organização religiosa, que são entidades que muito à associação com o primeiro parágrafo do artigo 34 do Código Civil garante-lhes a liberdade de criação, organização e estruturação interna, sendo vedado ao poder público negar reconhecimento ou registro dos atos constitutivos. E também tem... Oi? Calma aí. As empresas individuais de responsabilidade limitada, que são assim, capital único, ou seja, com uma só pessoa na regência da empresa e tem um capital limitado em relação às outras empresas aí que estão no direito privado. Bom, a pessoa jurídica de direito privado precisa ser formalmente registrada nos órgãos competentes para passar a existir perante a lei. Os registros mais comuns são o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, e as inspeções municipais e estaduais. Portanto, é chamado de constituição do ato jurídico que representa o trâmite administrativo para que uma pessoa jurídica possa ser criada. Um outro aspecto que é dependente da origem dos recursos usados na Constituição da pessoa jurídica, se ela é classificada em estatal ou particular. Então, a estatal, ela é quando tem uma participação do público. Já a particular, participação do poder público. Então, é isso, professor. As Ok. privadas. Quem mais? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, tranquilo? Tô sim, Lia. Então, eu vou falar da parte das informações cadastrais, né, de como funciona, das informações que estão informadas no CNPJ e o do formato, tudo bem? Ok, perfeito. O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das administrações tributárias da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E o cadastro, ele funciona como? Ele funciona
como uma identidade. E nele estão as informações, né? Contém assim, abertura, a data da abertura, nome da empresa, o título ou nome fantasma, se tiver, código e descrição das atividades econômicas secundárias, se caso tiver, código e descrição da natureza jurídica, precisa ter nele o endereço, a situação cadastral funcional, que é realizável na Receita Federal. Professor, tem como o senhor colocar o formato aí, na parte do formato, aí no slide, para mim colocar? Esse Então, aqui? Isso! Obrigada, professor. Não, beleza. Aqui, exemplo, né? Pessoal, os 8 primeiros aí, números que representam, que estão com a letra X, então, eles formam a raiz, que identifica a empresa. Os 4 dígitos após a barra, que é representado aí com Y, eles formam o sufixo, que identifica uma unidade de atuação da empresa. E os 2, após o traço, o Z, que está representado aí, formam o dígito verificador, que é o resultado de uma equação com 12 números anteriores. Então, essa é a minha parte. Agora eu vou passar para a Bia, professor. Ok. Agora é com a Bia. Oi, professor, boa noite. Boa noite, querida. Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Eu ia tentar pelo fone, mas o fone não vai dar certo, não. Eu vou falar sobre a situação cadastral. Quando o PJ ele está ativo, a entidade ou estabelecimento serão classificados na RFB, na Receita Federal Brasileira, como ativa quando não se enquadrarem em nenhuma outra situação cadastral. A inativa será declarada inapta à inscrição do CNPJ da entidade, exceto quando a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Deixa eu ver aqui. Aí, se a senhora achar, é o outro slide, é esse aí mesmo. Tem a parte onde fala que ela é omissa, onde ela não é localizada, e sobre a irregularidade em operações de comércio exterior, quando ela está suspensa. Aí tem a parte onde ela fala da baixada, quando será enquadrada na situação baixada na exceção do CNPJ, quando a solicitação de baixa for deferida ou hipótese de baixa do ofício. Tem a parte nula também, que é quando a inscrição será enquadrada na situação nula, quando a inscrição do CNPJ for declarada por alguns motivos, que houver sido atribuído mais de um número de inscrição para o mesmo estabelecimento, quando for constatado vício no ato praticado perante o CNPJ, e quando for constatado o ato de inscrição relativo à entidade não enquadrada nas disposições de obrigatoriedade de inscrição do CNPJ. A minha parte, acho que é aqui. Aí eu vou passar para a Carla. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Tudo bem? Então, para pesquisar um CNPJ é bem simples. Basta entrar no site da Receita Federal, nós vamos encontrar todas as informações necessárias. E a gente queria agradecer a todo mundo. Obrigada, professor, e esse foi o nosso trabalho. Ok. Perfeito, cara. Fechou legal. Vamos lá, agora é o grupo tema 8. Tema 8 é benfeitorias indenizáveis. Tem alguém aí do grupo 8? Boa noite, professor. Boa noite. Eu enviei para o senhor ontem um e-mail com a apresentação, já está salvo em PDF, tá? É Rogério Almeida, tá aí. Rogério Almeida. Então, peraí.
Rogério Almeida. É a apresentação que você quer? Isso. Então vamos lá, baixar esse aqui. Esse daqui? É. Então, acho que dá para ir por aqui, não precisa nem salvar lá por enquanto. Então tá, joia. Então, pode ser aí mesmo? Ah, peraí, deixa eu anotar aqui. Quem são as pessoas? É a Elisângela. Deixa eu achar aqui, se está aqui. Acho que está lá no outro. Então vai lá. Tá no arquivo contexto, tem o nome e o RA. Tá, Elisângela. Elisângela Selma de Farias. Selma Faria. A Eixla Raquel da Silva Santos. Qual? Eixla Raquel da Silva Santos. Eixla. É. Raquel. Ok. Rogério de Almeida Souza. Rogério de Almeida. E o Marcelino. Isso. Perfeito. E o Marcelino dos Santos Ribeiro Júnior. Legal. Manda ver. Tá bom. O nosso tema é benfeitorias indenizáveis. Mas só para o tema não ficar assim um pouco perdido, a gente queria contextualizar um pouquinho, tudo bem? Sem problemas. Então tá. Nesse primeiro semestre, então, a gente estudou a parte geral, né, do Código Civil, e o segundo livro da parte geral trata dos bens. Aí você pode passar o slide aí, por favor? Aqui, livro 2. Isso. Isso. Aí eu vou falar um pouquinho aqui só sobre as classificações rapidamente. Então, vocês podem observar aí que as principais classificações, né, quanto à tangibilidade, é bom frisar que a tangibilidade ela não está expressa no Código Civil, mas ela é uma classificação doutrinária. Já as abaixo aí, a mobilidade, ela está disciplinada nos artigos de 79 e 84, a fungibilidade no artigo 85, a constituibilidade no artigo 86, divisibilidade 87 e 88, e a indivisibilidade 89 e 90. E no capítulo 2 do livro 2, né, como eu falei, a gente vai ver os bens reciprocamente considerados. E conforme disposto no artigo 92, existem os bens principais e os acessórios. O principal, ele existe por si só, enquanto o acessório, ele existe em função do principal. Se eu puder passar o próximo slide, por favor. Mais abaixo, vocês podem ver aí, entre os acessórios, então, encontram-se as pertenças, as partes integrantes e as benfeitorias, né? E é da benfeitoria que a gente quer falar mais especificamente. No próximo slide, vocês vão ver aí uma definição doutrinária de benfeitoria. Então, assim entendidas no ramo do direito civil, podem ser compreendidas como alterações feitas pelo homem em uma coisa, seja ela móvel ou imóvel, com a finalidade de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. E agora nós vamos ver os tipos de benfeitoria com o próximo colega. Ok. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Tá dando para me ouvir certinho? Sim. Então tá bom. As benfeitorias podem ser classificadas de 3 formas, conforme o artigo 96 do Código Civil. Sendo o primeiro parágrafo que fala sobre as benfeitorias voluptuárias, que são para tornar o ambiente mais agradável, né? Deixar mais bonito, luxuoso, ou para o recreio, né? Okay. O segundo parágrafo, as benfeitorias úteis, que aumentam ou facilitam o uso do bem. E o terceiro parágrafo, as necessárias, que são para conservar o bem. Agora vamos falar mais especificamente de cada uma delas. Como foi dito anteriormente, as voluptuárias são aquelas que tornam o ambiente mais agradável. E elas não aumentam o uso habitual, como, por exemplo, fazer um jardim na varanda e colocar uma piscina no quintal, que tem espaço de sobra.
Ou, no caso de bens móveis, trocar o rádio do carro por uma central multimídia. Essa parte da boa-fé, eles vão explicar um pouco mais embaixo. Os úteis podem ser aqueles que aumentam ou facilitam o uso do bem, como um muro, grade na janela para melhorar a segurança, ou no caso de um bem móvel, como o carro, né, colocar um motor mais potente no carro para melhorar a velocidade. E os necessários, que são aqueles de manutenção, como arrumar o telhado quebrado para evitar goteiras, arrumar a parede infiltrada, trocar o farol do carro que está com a luz queimada e etc. Agora a gente vai falar sobre as benfeitorias indenizáveis. Professor, sou o Marcelino. Vou dar continuidade no trabalho, falando agora das partes indenizáveis. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Vou falar sobre benfeitorias indenizáveis. A classificação das benfeitorias se mostra especialmente importante no que tange ao direito à indenização, salvo disposição em contrário, manifestações das partes em contrato. Por exemplo, nem todas as benfeitorias são indenizáveis. Identificação das benfeitorias indenizáveis ou não indenizáveis se dá com base nos artigos 219 a 1222 no NCC. Como foi falado anteriormente, existem 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias voluptuárias são aquelas que a pessoa faz para obter luxo, muitas vezes sem a necessidade de estar fazendo isso. As úteis, que é necessidade, é uma necessidade que precisa ser feita, mas muitas vezes pode ser passada por cima, então tem que ser uma regra que existe. E a terceira é a necessária, tem que ser feita e, seguindo a regra certinho, vai ser indenizada. Como é falado no direito. As pessoas, elas têm que seguir o ocorrido, o fato, então deve ser consequência. Só um minutinho. Esse áudio você gravou? Eu gravei, professor, que eu fiquei com medo de ficar caindo na internet. Eu acho que a sua voz está melhor do que o gravado. Continua falando você. Beleza, professor. Vou tirar aqui, então. Deixa eu abrir aqui o Word, então, onde está o meu papel escrito. Só um minuto, só para abrir aqui, professor Word. Ok. Pode falar, professor? Ok. Então, as benfeitorias indenizáveis, elas são classificadas em 3 partes, professor. Ela tem a parte que é a... Deixa eu voltar. Ela tem a parte voluptuária, as úteis e as necessárias. A classificação das benfeitorias se mostra especialmente
importante no que tange o direito à indenização, salvo disposição em contrário, manifestações das partes em contrato. Por exemplo, nem todas as benfeitorias são indenizáveis, ou a identificação das benfeitorias indenizáveis ou não indenizáveis se dá com base nos artigos 1219 a 1222 do NCC. O artigo 1219, o possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluntárias, se não lhe forem pagas, levantá-las quando o puder, sem detrimento à coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias. Professor, então o que quer dizer aqui? É que a pessoa ela tem o direito de fazer e tem o direito de receber, mas só que ela tem que seguir uns quesitos. Se ela não seguir a lei, não vai adiantar, porque a lei tem que ser, a lei foi feita para normalizar efeitos que os atos acontecem. Correto? Então, aí tem o artigo 1201, que diz: é de boa-fé a posse se o possuidor ignorar o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa, portanto, de forma simplificada. O desconhecimento de qualquer problema no bem caracterizado a boa-fé, racionando em sentido contrário à ciência de um problema no momento da aquisição ou contratação. Pode caracterizar a má-fé, levando tais definições em conta, pode-se passar a análise. O que acontece? É uma pessoa que faz uma locação, mas ela estava ciente que a casa tinha problemas, deu aquela maquiada, e o inquilino aluga essa casa e tem que reparar. Então, essa pessoa, ela foi de boa fé, ela fez. E isso, mais para baixo, em outros artigos, como na continuação, o 1219, o artigo trata do possuidor de boa-fé. Esse tem direito a ser indenizado. É o que acontece. No artigo acima, o legislador ele já preveu a pessoa de má-fé para locação. E ele já estipulou no artigo 1219 que essa pessoa teria direito de ser indenizada pelas benfeitorias necessárias, tomando como exemplo um contrato de aluguel de imóvel que o inquilino de boa-fé tem o direito de ser indenizado por reparos elétricos e hidráulicos, que claramente visam evitar a deterioração do imóvel, como infiltração e incêndio. O inquilino ele está fazendo isso de um modo que seja para cuidar do imóvel da pessoa. Mas o locatário ele faz a parte de má-fé a partir do momento que ele loca esse imóvel, sabendo desses defeitos, e caso não indenizado, pode gerar, não sei falar direito a falar, mas um enriquecimento ilícito, porque se não existisse a regra, todo mundo ia alugar a casa com problema, o inquilino arrumava e na hora que saísse estava simples, estava feito. Continuando aqui, professor, como exemplo da benfeitoria, aí eu vou passar um pouco para benfeitorias úteis, pelas quais o possuidor da boa-fé também deve ser indenizado. Pode citar como exemplo a instalação de um portão automático de abertura elétrica. Tal sistema nitidamente melhora o imóvel, traz lucro para o locatário, o proprietário, e essa regra em geral traz pelo Código Civil, entretanto, necessária observação, porque, de acordo ao Código, a lei do locador, a lei 8.245/91, ela fala que, sobre disposição e locações de imóveis urbanos, em seu artigo 35, salvo disposição contratuais, em contrário às benfeitorias úteis serão indenizadas, desde que autorizada pelo dono. Então, assim, a maioria das
das benfeitorias vão ser indenizadas a partir do momento que haja um contrato formal, que tenha uma necessidade ali de uma comunicação de um com o outro. Não é só o locatário chegar para o locador e falar assim, ó, eu fiz aqui 200 mil de reforma e agora a casa é minha. Tem que ter um acordo, tem que estar gerando um acordo antes. E quando tem esse acordo, e depois que acaba esse acordo, ao fim de um contrato, é onde começa os conflitos. Porque às vezes foi uma coisa que foi fora do combinado, uma coisa que o locatário acha no direito dele de não pagar. E aí gera essa indisposição, professor. Agora eu vou passar para as benfeitorias voluptuárias. Quantas as benfeitorias voluptuárias que podem ser exemplificadamente como a instalação de uma churrasqueira pré-moldada. O locatário, ele instala para o seu bem, porque não era uma necessidade da casa e nem do locador. Quem queria fazer o churrasco não era o dono da casa, ele instalou. Pode ser indenizado, mas só que se o proprietário não quiser indenizar, ele tem todo o direito do mundo de pegar o que ele achou que é dele e levar. A partir do momento que não estrague o imóvel, não danifique o imóvel e que ele devolva do jeito que estava. Se ele colocou e danificou a parede, ele tem que arrumar e devolver do jeito que estava. Porque assim, como estava a casa. Se a casa estava bem conservada, ele entrega bem conservada. Se estava com item a mais, ele não pode levar, problema dele. Ele colocou sem comunicar. Se ele colocou comunicando, eles vêm para a justiça que a gente resolve como advogado. Isso, é isso aí. Professor, eu vou passar a palavra para a Elis. Obrigado a todos aí. Fiquei meio nervoso, deu uma gaguejada, mas tá tudo certo. Maravilha. Oi, Eli. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Tudo bem contigo? Bem, tudo bem. Eu vou falar sobre o artigo 1220, o 1221 e o 1222 do Código Civil, tá bom? Certo. Então, o artigo 1220, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar a voluptuárias. Quanto ao possuidor de má-fé, terá direito apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, ficando impedido de receber o que se refere às benfeitorias úteis, e impossibilitado de receber até mesmo levantar as benfeitorias voluptuárias. Já o artigo 1200, as benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento e ao tempo de evicção ainda existirem. O artigo, ele dispõe sobre um eventual ajuste, caso seja constatado no momento da evicção, saída do locatário do imóvel. Um dano ao imóvel por ele causado, o valor referente à benfeitoria pode não ser restituído, como forma de compensação pelo dano. Já ao artigo 1222 do Código Civil, o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. O possuidor de boa-fé será indenizado de acordo com o valor atualizado da benfeitoria, enquanto que o possuidor de má-fé, quando indenizado, o será pelo valor atualizado ou pelo valor efetivo do investimento à época, a critério do reivindicante, locador, proprietário. Agora eu vou falar das considerações finais. Conclui-se que o estudo das benfeitorias indenizáveis é de extrema importância devido à aplicação prática dos operadores devido à enorme ocorrência nas relações jurídicas. Em segundo, na maior parte das tais relações, observa-se o caráter indenizatório analisado. Aí a gente encerra aqui, professor. Acabou? Acabou.
Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Não tenho mais grupos. Todo mundo já apresentou? Deixa eu voltar aqui. Acho que o nosso era o último, professor. É verdade. É verdade. Ok, ok. Grupo 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Fechamos então, pessoal. Fechamos com chave de ouro. Então, eu quero agradecer aí a vocês. Pessoal, não tem mais ninguém que ficou sem nada, né? Sem apresentação. Professor. Oi. O meu nome lá, o Júnior, tá errado, só isso, mas não tem nada a ver não, né? Peraí, aonde que seu nome tá errado, Júnior? Na parte que o Rogério mandou, que tá os nossos nomes, tá o nome completo certinho, mas o Júnior ficou ao contrário. Qual grupo que é o seu? O 8. O 8 foi agora. Elisângela, Selma, Eli, Rogério e Marcelino. A Isla... Ah, o Marcelino. Isso. Então é Júnior Marcelino? Não. Marcelino Ribeiro dos Santos Júnior. Ah, tá ok. Sem problema então, tá tranquilo. Beleza. Valeu. Ok, 9/6. Então, pessoal, a gente terminou aqui essa semana todas as apresentações. Vocês estão aí na semana das atividades online, das DIBs e assim por diante. A semana que vem, no dia 15, começam as avaliações. A nossa é na terça-feira, dia 16 à noite. Então, semana que vem tem avaliação, e aí a gente fecha com chave de ouro essa participação de mais um semestre. Então, aproveitem aí para estudar, aproveitem aí para deixar tudo em dia. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço aí a atenção, eu sei que foi... Oi! Nas férias, o ABA fica aberto, eu consigo ir ver nas aulas, nas férias, essas aulas que tá gravada? Eu acho que sim, viu, Marcelino? Enquanto não mudar o seu material, você tem acesso. Baixa ele também, guarda ele para você aí. Tá certo. Importante. E aí, semestre que vem, se nós estivermos juntos, todos eles ok, com a graça de Deus aí, nós vamos falar sobre negócios jurídicos, e aí é uma continuação exatamente de pessoas e bens, já num aspecto mais técnico, voltado para uma situação mais técnica dentro do nosso Código Civil. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, parabéns para vocês. Eu já vou começar agora a lançar a pontuação desses trabalhos e semana que vem estaremos juntos aí para as nossas provas. Obrigado, pessoal. Professor Odair. Oi, querida. Professor. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É que uma pessoa que estava na aula até agora caiu a internet e eu vou perguntar por ela, tá bom? Claro. Quem não fez a procuração e não fez aquele outro trabalho que o senhor deu logo em seguida da procuração, que foi o questionário, o senhor lembra que na outra aula o senhor falou que ia precisar fazer um outro trabalho para compensar esses? Olha, Yolanda, procuração foi do primeiro bimestre. Procuração foi uma atividade que nós fizemos no primeiro bimestre. Lá no primeiro bimestre ficou procuração. Então, eu acho que você deve estar falando de outra coisa. Quer ver? Eu acho que você está falando disso daqui. Deixa eu ver. Eu entreguei, professor, mas uma amiga, ela não conseguiu fazer e ela está preocupada. E eu estou perguntando para ela
que eu lembro que o senhor falou, olha, quem ficou me devendo trabalho vai ter que fazer um trabalho, tal, mas eu já não me lembro mais. Deixa eu ver onde está isso daí. Mas também o prazo já morreu, né? Porque quem não fez tinha que entregar hoje. Deixa eu ver aqui. Entendi. Quem não apresentou hoje tinha que entregar isso daqui, quer ver? Mas ela apresentou hoje com a gente, tá, professor? Ah, beleza. Então não é mais problema, não. Ah, então, graças a Deus. É só isso que eu precisava saber para passar para ela. Obrigado, Ok. professor. Bom descanso e até a semana que vem, se Deus quiser. Ok, um grande abraço. Outro para o senhor. Tchau. Tchau. Professora querido. Odair? Oi. Perdão. O senhor ficou também de mandar alguma coisa para mim, que eu mandei uma mensagem no WhatsApp e tive verificando, não chegou nada. Romualdo, você fez a apresentação? Fiz a apresentação também agora. Então tá. Então você tem a nota da apresentação. Você fez as avaliações do unidade C do Forms, do 3 e do 4? Não, foi esse que eu perdi. Ah, foi essa que você perdeu? Foi essa que eu perdi. Daí, logo no mesmo dia, eu mandei mensagem para o senhor e me propus até a fazer alguma coisa em 24 horas aí, para não perder, para compensar o prazo, né, que eu havia perdido. E o senhor ficou de mandar alguma coisinha para mim e não mandou. Eu acho que eu respondi isso para você no WhatsApp, não foi? Eu falei, ó, são muitos alunos e eu não consigo controlar mais isso daí. O senhor mandou às 5 da manhã no dia seguinte. Isso. Ó, tá vendo? 5 horas da manhã, hein, cara? É muita gente, é muita coisa mesmo. Quem não fez apresentação tem que entregar esse trabalho aqui, ó. É um trabalho completão. Mas também, isso foi da semana retrasada que terminaria hoje. Não, mas no Forms, quando eu fui tentar entrar, ele já tinha expirado. Já tinha fechado o prazo, né? É. Ah, Romualdo. Eu vou olhar o e-mail lá se eu falei alguma coisa. Se eu falei, eu libero ele para você agora, daí você faz e me devolve hoje mesmo. Perfeito. Professor. Oi. Boa noite, tudo bom? Obrigado pela atenção. Oi, Alan, pois não. Eu perdi isso aí também, rapaz. Você perdeu a apresentação, Alan? Não, a atividade lá que estava no AVA lá, eu acho. No 3 e o 4, né? É. O Alan e Romualdo, manda para mim um e-mail agora, nesse e-mail aqui, ó. Nesse e-mail aqui, atividades@anhanguera. Se eu conseguir abrir lá para vocês dois, você faz e me devolve hoje até meia-noite. Mas você tem que mandar para mim agora. Romualdo e Alan. Eu vou tentar abrir só no nome de vocês. Tinha uma outra amiga também, que ela falou com o senhor, é a Andréia. Não sei se ela conseguiu alguma coisa também. No Forms eu vou abrir agora. Se você mandar e se o Alan mandar, eu consigo abrir para devolver hoje ainda, porque eu tenho que começar a lançar amanhã. Então, manda para mim. A atividade é lá no Anhanguera. Aquele e-mail que eu estava aberto agora há pouco aqui. Tá ok. Manda lá, manda para mim, ó. Eu estou esperando você me mandar agora, vocês dois. Tá, eu tô ligando o computador aqui, professor. Vou entrar lá. Obrigado, daí. Valeu. Professor, tô ligando o computador aqui, já vou mandar já um e-mail aí pro senhor já. Tá legal. Tá bom, obrigado. Viu? Desculpa aí qualquer coisa. Oi, Alan.
Yolanda, pode A falar. gente foi bem na apresentação aí? A gente foi bem na apresentação? O que o senhor achou? Yolanda, eu não sei te passar os pontos agora, porque eu vou anotando uma série de quesitos e vou avaliando os quesitos. Daí, depois eu vou ter que somar todos para saber quantos pontos cada um teve. Mas o grupo de vocês não foi mal, não. Obrigado, professor. Não por isso, É o querida. nervoso, professor. Imagina, advogado não pode ficar nervoso. Com o tempo você vai ganhando isso aí, tudo tranquilo. Ah, mas diante de um professor assim, claro que a gente fica, professor. É inevitável. Imagina, querida, não é assim não. Você vai ver quando passar mais um semestre, 2 semestres, daqui a pouco você já está ambientada com a judicância aí, vou levar você lá no João Mendes para fazer defesa, sustentação oral para os ministros. Ah, se o senhor estiver perto da gente, ó, Vai dar tudo certo, não se preocupe. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação. Agora eu vou computar as notas para conseguir lançar para vocês a pontuação. Um abraço, Professor, gente. Professor, tá chegando o e-mail, tá? Ok. Obrigada, Um abração pra professor. vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor.